Então, dou as boas-vindas mais uma vez a todos que nos encontramos aqui para mais um encontro da AIM. É sempre um gosto rever caras conhecidas e conhecer outras caras e outros trabalhos, outras investigações. Esta nossa mesa está ligada ao grupo de trabalho Teoria dos Cineastas, no qual também me incluo e, portanto, estou com imensa curiosidade de ouvir cada uma das apresentações. Vou só muito brevemente lembrar aqui aquelas regras básicas, que é, antes de mais, pedir-vos encarecidamente que tentem mesmo não ultrapassar os 20 minutos, aliás, o que nos é dito sempre é que usemos entre 15 a 20. Eu darei um aviso quando faltarem poucos minutos, para que consigamos realmente respeitar o tempo que nos está atribuído e consigamos chegar à fase do debate, que é sempre curto, sabe sempre a pouco, mas é também sempre bom e muito importante, não é? Para nos colocar em discussão uns com os outros. E, portanto, eu darei esse sinal. Quem tiver alguma pergunta a fazer, agradeço que a coloque no chat, no bate-papo, que o Ivan da organização estará aqui a controlar e depois as pessoas que estão a assistir através do YouTube, essas mensagens ser-me-ão reencaminhadas de forma a que eu possa não deixar escapar nenhuma e, na medida do possível, dar a voz a todos os que quiserem intervir. Vamos então a isso, somos uma das mesas que dá o pontapé de saída aqui a este encontro e eu vou começar por apresentar, mas enfim, não é para fazer apresentações curriculares, só apenas dizer que a primeira pessoa que nos vai falar vai ser o Eduardo Túlio Baggio, que vem da Unespar, da Universidade Estadual do Paraná, no Brasil. Aliás, é curioso que esta mesa tem duas pessoas do Brasil, Paraná, e duas de Portugal, UBI, Universidade da Beira Interior, está muito equilibrada, isto só pode dizer que vai correr muito bem, e então o Eduardo vai falar dos percursos criativos na obra cinematográfica de Manuel Mozos. Força, Eduardo, obrigada. Bom dia, obrigado pela apresentação, obrigado à AIM, à organização do encontro, por essa formação da mesa, e obrigado ao GT, né, Teoria dos Cineastas. Eu vou compartilhar aqui alguns slides, então vamos a isso. Inevitavelmente tem que perguntar se funcionou, né, porque a gente não sabe se as coisas estão aparecendo. Sim, está do outro lado. Tudo bem, vemos bem. Tudo bem? Então tá. O título dessa apresentação é Percursos Criativos na Obra Cinematográfica de Manuel Mozos, né? Como a professora Maria do Rosário já apresentou, eu sou Eduardo Baggio. Eu faço menção aqui que essa pesquisa se iniciou com uma bolsa de curta duração da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, em 2019, que foi muito importante para a coleta de dados, para a fase inicial, especialmente da pesquisa. E o objetivo que eu tenho com essa comunicação é mostrar 4 percursos criativos que eu entendo que são mais comuns, recorrentes, aliás, diria, um deles não tanto, mas outros 3 muito recorrentes, muito marcantes na obra cinematográfica do Manuel Mozos, do cineasta Manuel Mozos. Para começar, eu vou brevemente mostrar uma tabela de filmes aqui, então eu vou mudar rapidamente o documento compartilhado, para que vocês possam ter ideia de quais são os filmes, né, de que filmes estou falando, né? Então, mudei aqui para a tabela e até acho curioso dizer que nos últimos tempos foi em eventos, assim, inclusive nas jornadas da UB, eu vi algumas organizações de tabelas, assim, e resolvi fazer uma também, aderir às tabelas. Então, aqui do lado esquerdo, eu numerei de forma regressiva, né, os 30 filmes que estou considerando. Não vou passar e falar um por um, porque não haveria tempo para isso, mas eu quero destacar uma presença constante de filmes documentários, alternados com algumas ficções. Eu já vou falar mais disso e delinear o perfil dos filmes, né?
assim como uma variação entre curtas e longas metragens, produções realizadas todas em Portugal, com direção, né, o recorte aqui são as direções, filmes realizados pelo Manuel Mozos, mas eu, nessa última coluna, também apontei quando o argumento, ou o guião, ou, eventualmente, a seleção de textos foi feita por outras pessoas da equipe que não o Manuel, ou em conjunto com o Manuel Mozos. Bom, esses 30 filmes variam desde 4 filmes, os 4 primeiros aqui, filmes de escola, da escola, quando o Manuel estudava na Escola Superior de Teatro e Cinema, entre 82 e 84, sendo que 2 deles são inacabados, né? Mas achei que era por bem incluir esses filmes inacabados, também lembrando de algumas sessões, alguns debates desse GT, quando discutimos a ideia de tratar também de roteiros, de projetos fílmicos que eventualmente não tenham sido finalizados, como é o caso da Varanda e do Regressado, filmes de 83, mas os 2 inacabados. No mais, aqui também acho que cabe o destaque para o fato de que são as ficções, os filmes nos quais o Manuel Mozos conta com argumentistas, guionistas, colaboradores, né? No caso dos documentários, mesmo aqueles onde há um argumento especificamente demarcado, como no caso do Ruínas, são argumentos do próprio Manuel Mozos. Então, eu vou interromper aqui, vou voltar para os slides para aí comentar melhor sobre esses filmes. Tá? Então, nós temos um total de 30 filmes, que eu estou chamando aqui de uma contabilidade um tanto arbitrária, porque tem decisões minhas ali de, por exemplo, não considerar videoclipes. Manuel Mozos realizou, dirigiu videoclipes que eu não os considerei, estou considerando filmes que tenham características propriamente cinematográficas ou televisivas, mas não os videoclipes. E também estou considerando os filmes inacabados, como eu já citei. Né? Então, esse número de 30 filmes pode mudar um pouco a depender desse tipo de critério. São 22 curtas-metragens e 8 longas-metragens. Aí, tendo em conta, considerando curtas como filmes de até 59 minutos e longas a partir de 60 minutos. Esse critério também varia bastante, né, mas tem sido utilizado até bastante em festivais de cinema, esse que eu estou utilizando aqui, né, com a divisão apenas em curtas e longas, sem levar em conta médias metragens. São 19 documentários e 11 ficções. Bom, a partir desse recorte, desses 30 filmes, é importante lembrar que são todas 30 produções portuguesas. Eu acho que esse é um traço importante da obra do Mozos. Não há produções no estrangeiro ou coproduções com outros países, ainda que isso também seja bastante comum, normal. É normal que realizadores tenham seus filmes produzidos no seu país de origem. Ainda assim, acho que é um traço relevante a ser mencionado. E aí, passando para os 4 percursos criativos que eu quero apontar aqui. Primeiro, relacionado às 11 ficções. Essas 4 delas, como eu já mencionei no início, são do período de formação, então filmes de escola. E das outras 7 ficções, 5 trazem a cidade de Lisboa em destaque, em uma espécie de mise-en-scène lisboeta própria do Manuel Mozos, um aspecto que eu já abordei em outras comunicações, mas aí com filmes específicos sendo analisados, como Xavier e Ramiro em especial. Aqui também é importante mencionar que o filme Crescei e Multiplicai-vos e os 4 filmes de formação são filmes que eu não tive acesso. Então, das ficções, das 11, acabam tendo 4 que eu não tive acesso. Até porque 2 delas são inacabadas, né? Então, a não ser que tivesse acesso ao material bruto, são filmes que eu não consegui visualizar.
Um segundo percurso, e aí entro nos documentários, e nos documentários eu considero que esses percursos são mais claros, mais delineados, apesar de eu ter apresentado aquele primeiro com relação às ficções. São 19, então, ao todo, 19 documentários realizados pelo Mozos. 9 deles, e eu acho esse número muito importante, muito destacado, porque são 9 documentários voltados ao próprio cinema, notadamente o cinema português, e aí aqui estão eles: Lisboa no cinema, um ponto de vista, cinema português, diálogos com João Bernardo da Costa, cinema, alguns cortes, censura, Olhar o cinema português, 1896-2006, uma das sessões foi dirigida pelo Mozos, Tobes Portuguesa, que é uma co-direção, aí o cinema, alguns cortes, censura 2 e 3, João Bernardo da Costa, Outros Amarão as Coisas que Eu Amei, e A Glória de Fazer Cinema em Portugal. Um segundo percurso criativo, um segundo traço criativo, diz respeito, dentro do conjunto dos 19 documentários, a 8 documentários sobre personalidades da cultura e das artes portuguesas, né? Cinema português, diálogos com João Bernardo da Costa, novamente, mas aí José Cardoso Pires, Diário de Bordo, Antônio Pinha Vargas, Nota de um Compositor, Diva, Simplesmente uma Homenagem, Aldina Duarte, Princesa Prometida, novamente João Bernardo da Costa, Outros Amarão as Coisas que Eu Amei, A Glória de Fazer Cinema em Portugal e Sofia na Primeira Pessoa. E, por fim, um quarto percurso, um quarto traço criativo, aí que dos 19 documentários envolve 13, que tem majoritariamente imagens de arquivo, né? Aí vão se repetir vários, né? Porque esses traços criativos não são excludentes uns aos outros. Então tem Lisboa no cinema, cinema português, o cinema, alguns cortes, censura, Erupção, Olhar o Cinema Português, Angelitos Negros, Tobes Portuguesa, Imagens do Bairro de Alvalade, cinema, alguns cortes, censura 2 e 3, João Bernardo da Costa, A Glória de Fazer Cinema em Portugal, Sofia na Primeira Pessoa, e aqui o Sobre o Mar eu deixei separado, porque apesar de eu ter visualizado o conjunto completo desses 19 documentários, quando da visualização específica do Sobre o Mar, essa ideia de mensurar se tem prioridade nas imagens de arquivo, ainda eu não tinha pensado nela e não fiz anotações específicas sobre isso, mas o que a memória me permite dizer é que sim, também está inserido nesse grupo aqui de 13 documentários, onde a maior parte das imagens, e aí considerando realmente maior parte como mais da metade, né, uma mensuração simples, com imagens de arquivo. E sendo que 4 deles são 100% com imagens de arquivo. Os 3 da série Cinema, alguns cortes, censura, e o Erupção. Para finalizar aqui essas considerações, esses 30 filmes e 4 percursos criativos trazem, retomando os seguintes destaques, né? As ficções com a cidade de Lisboa em destaque, e há um tipo de construção de mise-en-scène que valoriza muito a cidade, né? Algo que me parece um traço dessas ficções do Manuel Mozos. Nos documentários, os documentários voltados ao próprio cinema e muito ligados a um período do cinema novo português, do novo cinema português em especial, não exclusivamente, mas em especial, e ao cinema internacional que tenha passado, de alguma maneira, pela Cinemateca Portuguesa, pelo João Bernardo da Costa, ou até mesmo pelos atos de censura, né? Documentários das personalidades da cultura e das artes portuguesas, e aí variando entre música, literatura e próprio cinema, né? E os documentários com imagens de arquivo. Tá? Aqui eu fiz a observação que o que eu estou chamando de imagens de arquivo são todos os tipos de imagem que não produzidas especificamente para os filmes, ou mesmo não produzidas, não realizadas pelo diretor
do filme, né? Então, são imagens de outros filmes de cinema, ou imagens históricas relacionadas a arquivos familiares e também a arquivos públicos, né? Mas muito grande parte com imagens de outros filmes. E essa relação com as imagens de arquivo me parece importante registrar que o Manuel Mozos é também um montador, né? E acho que tem uma relação importante com essa trajetória na montagem. E alguns desses filmes, como nós vimos ali na sequência, estão em mais de um desses percursos, né? Quer dizer, não são excludentes, mas acho que, principalmente com relação aos documentários, esses três perfis, esses três, eu chamei de percursos, porque passam por muitos anos dentro da obra do Manuel Mozos, inclusive o último filme dele retoma a predominância de imagens de arquivo, retoma uma personalidade da cultura portuguesa. É isso. Muito obrigado. Esse é uma espécie de observação inicial, apesar de contar com toda a filmografia do Mozos, são esses contatos iniciais com esse conjunto de filmes, pensando em perfis específicos. Bom, muito obrigada, Eduardo. Boa, isso, estava à espera da imagem. Foi fantástico, nem sequer não foi o tempo todo usado, podia ter sido, mas muito claro. Já aqui tenho uma questão a duas, mas deixamos para o final, não é? Para o momento de debate. E vamos então avançar para a pessoa seguinte que vai falar aqui nesta mesa, e que é o Alexandre Silva Wolff, que vem da Universidade Tuiuti do Paraná, e que nos vai falar sobre Woody Allen, sobre a poética de Woody Allen em relação a Federico Fellini, o diálogo intertextual entre Stardust Memories e o 8,5. A palavra é sua. Muito bem. Bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam me ouvindo bem e que a imagem também esteja boa, né? Bom, primeiro me apresentar. Alexandre Silva Wolff, o nome que minha mãe conhece, né? Que ninguém conhece esse nome. Academicamente sou obrigado a assinar assim, mas todo mundo me conhece como Alex Wolff. Então, estou fazendo doutorado, sou doutorando da Universidade de Tuiuti do Paraná, orientando da professora Denise Araújo. E esse é assim, o dedo mindinho de duas mãos inteiras, um dos dedos mindinhos de uma mão inteira da minha tese, né? Então estou analisando vários filmes, fazendo um trabalho de comparação poética a partir da intertextualidade do Woody Allen com Federico Fellini e com Ingmar Bergman, né? Então é um trabalho bastante extenso. Pensem nas obras dos três, né? Eu estou analisando muitas, então é bastante grande, mas esse é só um pedaço, né? Então só pego essa relação intertextual nesses dois filmes do Fellini. Já fiz a escolha de alguns, é óbvio, não vou fazer sobre tudo, né? Mas alguns deles, mas é importante notar que você encontra elementos intertextuais do Woody Allen sempre, né? Sempre relacionados à paródia em vários dos seus filmes, em relação a esses dois cineastas, né? Mas não vamos entrar aí, ficar só no Stardust e no 8,5, tá? Eu sou professor da FAI, que é um centro universitário no Paraná, em Curitiba. Trabalho na área de business, empreendedorismo, inovação e também comunicação, ou seja, né, não fico longe, né, apesar da área de negócios. Bom, vamos à apresentação. Então, cabe um passeio sobre a questão da intertextualidade, né, e da transtextualidade de alguns autores, né, que toda essa teoria se origina a partir de Mikhail Bakhtin, com o dialogismo e a polifonia. Depois a sua leitura, né, de Júlia Kristeva, a partir do pensamento de Bakhtin, ela cria o conceito da intertextualidade, que é o enunciado poético, é um subconjunto de um conjunto maior que... Oxe, não consigo ler aqui. Deixa eu tirar aqui, gente.
Ai, senão eu não consigo ler os meus slides. Conjunto maior, que é o espaço dos textos aplicados em nossos conjuntos, né? Cristeva, 1974. Depois, ao final, eu tenho toda a minha bibliografia, que vocês podem consultar também. E o Gérard Genet, francês, né, fala sobre a transtextualidade, que também é uma leitura sobre essa questão intertextual, onde ele coloca algumas classificações, né? A arquitextualidade, que vem dos gêneros, a paratextualidade, que se relaciona aos títulos, prefácios, notas, etc. A metatextualidade, que é a crítica, que é o lugar onde o Woody Allen mais trabalha, né? Onde você encontra o trabalho dele de uma forma bastante extensa. E... só um instante, gente. Ai, agora fica melhor. E a hipertextualidade, né, que é a relação entre um hipotexto em direção a um hipertexto. No mestrado, eu também fiz dentro da UTP, né, só que orientado pela professora doutora Denise Guimarães. Eu só gosto de Denises para orientadoras, né? E a professora Denise, nós trabalhamos justamente nesse lugar da hipertextualidade e eu avaliei o Diário em relação aos vários aspectos criativos das narrativas dele, né? Então, nós fomos em outros lugares, mas eu usei bastante esse caminho do Gérard Genet. Agora, estou usando muito mais a Cristeva, mas também, sempre, né? Mas também usando o que eu vou falar mais para frente, que é a parte de paródia, Hutchison e outras coisas mais, né? Ou, por que não está passando o slide? Ah, passou. Então, o meu corpo são esses dois filmes, né? Então, o filme Stardust Memories, de 1980, e o 8,5, do Federico Fellini, 1963. Bom, rapidamente sobre esses filmes, né? 8,5, de 1963, filme italiano dirigido por Fellini, né? Trata, como Amarcord e alguns outros trazem traços dessa história do autobiográfico, né? Ele, inclusive, chega a dizer que o filme tem muitas cenas vindas do onírico, dos sonhos dele, né? Então ele consegue construir uma narrativa bastante ligada a essa parte do sonho, né? De algo que não está retratando alguma realidade, a não ser essa questão do imaginário, né? Assim como em Giulietta degli Spiriti e outros filmes dele também, que eu também analiso todos esses. O filme retrata a crise de criatividade de um cineasta, né? Que está esgotado no estilo de vida dele, né? E ele se retira, né? Para conseguir buscar inspiração. Por sua vez, Stardust Memories, que é de 1980, se vocês procuram em qualquer lugar, sempre vai falar que traz reminiscências de 8,5, né? Então não é novo falar isso, né? Mas eu acho que sempre o olhar é diferente e a gente encontra coisas novas, principalmente quando se está pensando na obra como um todo, né? Então aqui eu não estou fazendo só comparação de um com o outro, mas lembrando de coisas que também já vi em outros filmes que também dialogam com Fellini, né? E aí, claro, sempre vem a questão da paródia, né? Conta a história, a narrativa fala de Sam Bates, que é um diretor de cinema vivido pelo próprio Allen, que passa por uma crise emocional e de criatividade por dois fatos: a morte de um amigo e o romance, que é complexo, com uma atriz que é a Dory, né? Então, assim, sempre essa relação do personagem com suas mulheres, que também é uma das características da narrativa, que podemos chamar de paralelo intertextual entre o Woody Allen e o Fellini. Bom, agora intertextualidade e paródia. A paródia é uma das manifestações da intertextualidade, né? Assim como o pastiche e outras possibilidades, né? Outras classificações. Muito além desse efeito sintomático, né, que nós temos na nossa arte contemporânea e na dita pós-modernidade, mas não compreendo mais assim, acho que a gente já ultrapassou um pouco isso também. A paródia utilizada pela linguagem cinematográfica, ela aparece exatamente como esse jogo intertextual, né? Que vai fazer lembrar, vai nos trazer um diálogo, desde que você conheça esse diálogo, conheça esse objeto originário, né? Você consegue fazer esses diálogos. Então, não se trata de um mero sinônimo de pastiche, né, que une partes diferentes da obra, né, ou várias obras em busca de um resultado crítico. A paródia surge como um efeito metalinguístico, por isso a colocação do Gérard Genet com a questão da metalinguagem como um comentário sobre o texto anterior, próprio
ou emprestado. Muitas vezes na obra do Woody Allen a gente vê comentários sobre a própria obra dele. Então ele faz esse percurso tanto vertical quanto horizontal, né? Ele vai para os dois eixos. Ele busca diálogos com o externo, mas também com o interno. O que faz a obra ficar bastante complexa quando você começa a apreciar esses elementos e tentar descobrir, encontrar pontos de diálogo, né, que ele provoca, e são muito interessantes, assim, ele vai colocando, nesse caso do Stardust Memories, ele coloca várias sketches no meio do filme, que são muito características dele, né, que eu posso até um dia estudar, pretendo para frente estudar um pouco mais, apesar da, do preconceito atual em relação ao Woody Allen, sinto muito isso, principalmente em eventos brasileiros, onde alguns artigos são rejeitados, algumas apresentações rejeitadas por conta de ser Woody Allen, que é uma coisa muito triste. Mas, infelizmente, né, a gente pode separar, né, a obra da pessoa. Eu acho que isso é importante, a gente saber disso. Ok. Você fez sinal de tempo para mim? Não, foi só a mão. Não, não fiz, Eu não vi fiz a mão sinal, não. fazendo assim aqui no Brasil, esse é tempo. Não, tem 12 minutos ainda. Tá bom, muito obrigado, muito obrigado. Então, assim, eu pego uma fala da Houghton para falar sobre a questão da paródia, que é uma forma pós-moderna perfeita, pois paradoxalmente incorpora e desafia aquilo a que parodia. Eu acho que esse é o ponto principal, e o Woody Allen faz isso constantemente, ele desafia, ele cria a partir dessa paródia, dessa releitura, desse diálogo onde ele coloca a opinião dele, muito claro, assim, muito claro ficam traços da própria poética dele, né? Ela também abriga a reconsideração da ideia da origem e originalidade, né? Então, a gente acaba podendo discutir isso, né? Se realmente é totalmente original, né? Mas acho que como no caso do Woody Allen, que ele impõe esse traço dele, fica absolutamente claro que é uma questão original. Deixa as conclusões, né? Senão eu já antecipo. Bom, algumas questões. No início do filme Stardust Memories, nós temos o Woody Allen preso dentro de um trem que não está em movimento, né, e cheio de pessoas ali que também não... A sensação é de uma angústia, né, que a gente tem a mesma coisa no início do 8,5, né, então um diálogo aí já, um primeiro diálogo, né, na narrativa e da própria forma das imagens e tudo que vai se contando nesse momento. Aqui, essa cena, sempre do lado direito, que vocês estão vendo, é sempre 8,5, e do lado esquerdo a gente tem Stardust Memories, né? Algumas vezes vocês vão ver que as imagens são tão próximas que a gente acaba meio confundindo e não sabe de que filme é. Então eu acabei trazendo muito a presença do Woody Allen nas imagens para vocês saberem exatamente que aquele é do Woody Allen, né? Então aqui a gente tem num outro momento, que já não é a sequência inicial, um tráfego muito intenso, o carro parado, que também retorna esse diálogo com o início do filme, do Fellini, né? Que aqui a gente tem também do lado esquerdo, desculpe, do lado direito, a gente tem de novo a cena do tráfego, né, parado, os carros todos parados. Aqui, uma coisa que é muito interessante neste filme em específico, que o Fellini gosta das pessoas estranhas, caracterizações estranhas, ele gosta disso. E o Woody Allen faz isso. Isso são todas imagens do filme do Woody Allen, não são do Fellini, né? Então, assim, é bem característico isso, quando a gente vê a Amarcord e outros filmes, tem muito isso. E aqui o Woody Allen faz esse diálogo, né? E num tempo completamente diferente, nós estamos falando de 1980, mas é a partir da caracterização e dessas pessoas, desses atores com características mais exacerbadas, ele faz essa brincadeira que nos lembra também, faz um diálogo com Fellini. Aqui os espaços, né? A escolha desses espaços, a construção deles com pés direitos muito grandes, né? Tudo muito assim, essa caracterização do preto e branco, né? A utilização desse tipo de fotografia, e aí você nota o uso desse preto, desse branco com muita intensidade, né? Então a gente percebe também outro diálogo nessas escolhas que o Woody Allen faz, recaracterizando, né? Fazendo uma releitura. Aqui, a relação das mulheres, né? No filme do Woody Allen é muito forte, temos 3 mulheres,
No do Fellini, nós temos, acho que umas 5 ou 6 mulheres, não me lembro o total, né? Mas aqui eu coloco a principal delas, que é a esposa dele, e aqui, né? Então, aí você já vem, eu coloco 3 do Woody Allen e uma do Fellini, e a gente pergunta qual delas não é do Woody Allen, é o que está o Marcello Mastroianni, né? Então, é a única diferença, que realmente fica muito próximo uma coisa da outra. Aí aqui, a família do personagem do Woody Allen no filme Stardust Memories, feito só por mulheres judias. Também a questão dessa característica das personagens muito esquisitas, né? E aí, do outro lado, as mulheres do personagem Guido, né? Do Marcello Mastroianni, num dos sonhos dele, em que elas cuidam dele, ele vai de criança até adulto, né? Então, você vê a questão da caracterização dessas mulheres muito esquisitas, né? E tudo muito exagerado, que o Allen também usa. Aqui uma que eu achei muito legal, que acho que eu nunca tinha pensado nisso, mas assistindo os filmes de novo, eu percebi, né, que há uma construção desse foguete no filme do 8,5, né? Então tem essa estrutura desse foguete enorme que tem a intenção de ir para o espaço, que é uma forma do Guido, da personagem do Fellini, de tentar resolver os problemas dele criativos, né? E o Woody Allen tem uma conversa com extraterrestres no seu filme. Então, mostra exatamente esse diálogo e essa metalinguística, né? De dizendo, quem sabe se o Guido tivesse conversado com extraterrestres, talvez ele tivesse resolvido o problema dele também, né? Assim como o personagem do diálogo. Aqui, as luzes, a utilização das luzes, desse espaço onírico, que é o final do filme do Fellini. Allen também trabalha bastante com isso. Existe esse lugar onde há um passeio de balões, onde as pessoas todas estão se divertindo. E o final do filme do Allen, Stardust Memories, termina como se a solução, porque a solução da narrativa do Fellini é quando o Guido descobre-se a si mesmo e diz, espera aí, eu estou com problemas comigo mesmo, então vamos resolver isso com todos, vamos fazer a dança da vida. E o Allen termina dentro de uma sala de cinema, com as mesmas luzes, com um novo diálogo em relação a isso, um cineasta se resolvendo a partir do seu próprio trabalho, da sua própria vida. E aqui uma referência, eu não entendo ele só como um diálogo intertextual, mas entendo como principalmente uma homenagem do Allen ao Fellini. Inclusive, eu também estou com o boné da Tinititá aqui, em homenagem ao Fellini, né? Esse teatro número 5, onde Fellini trabalhava, o Allen coloca em uma das sequências do filme dele, exatamente esse número 5 aparecendo no fundo o tempo inteiro. E o que está sendo filmado é uma brincadeira com freiras e tal, bem feliniano, bem solto, bem divertido. Então, assim, eu acho que esse é o ponto extremo desse diálogo, mas, ao mesmo tempo, entendo como uma grande homenagem que ele faz ao grande cineasta italiano. Muito bem, conclusões. Então, a poética de Woody Allen é construída a partir de diversos diálogos com vários elementos da cultura contemporânea. A gente não vai falar apenas de cinema, de diretores, mas também na minha dissertação falei sobre, por exemplo, a história agora me deu um branco. 6 horas da manhã não é fácil. Da tragédia, toda a questão da tragédia no filme Cassandra, né, O Sonho de Cassandra. Então ele faz a passagem por vários momentos da história da tragédia nesse filme. Então é bem interessante que ele faz esses diálogos sempre, né? A construção das narrativas se apropriam de elementos constituintes de outras narrativas, que em determinados momentos apresentam ele artisticamente quando ele conjuga diálogos, transformando-os na sua voz poética. Esse agir poético é extremamente potente, dá origem a obras repletas de significados e completamente originais, né? E a paródia, em específico, ele usa como uma lente que exagera os detalhes, foca em elementos dominantes, invertendo ao mesmo tempo, propondo uma nova leitura, uma reapresentação daquilo que já era conhecido. Então, quem conhece faz esse diálogo e percebe que ele amplia, ele discute isso, né, metalinguisticamente. Como um músico arranjador que se apropria da obra alheia, ele introduz maneiras pessoais de interpretação, gerando um novo texto original. Uma metáfora minha, né, ligada com a música, eu também sou músico, então o músico faz isso, né? Ele rearranja e traz uma nova proposta da mesma música e você fica encantado do mesmo jeito e faz o diálogo constante disso. Certo? Então essa era a minha apresentação, aqui estão as minhas referências, né? Para quem tiver interesse, depois pode pegar aqui, né? E é isso, muito obrigado. Agradeço imensamente
AIM, por estar aqui, né, por essa organização ótima, tá tudo perfeito. Acho que o evento se mostrou tão, acredito, nunca fui no presencial, mas estarei em breve em contato com vocês no presencial, quero muito, mas o evento está realmente muito bem organizado. Parabéns a todos. E obrigado. Bom, obrigada a nós, Alex, também pela sua capacidade de síntese, também pelo interesse da contribuição que aqui nos trouxe e fantástico, parece que vamos mesmo ter tempo para conversar um bocadinho no final. E sendo assim, passo já agora um salto do Brasil para Portugal, pelo menos para uma universidade portuguesa, que é a UBI. Quem vai falar é o Daniel Oliveira Silva, mas é um trabalho conjunto com a Cibele Mendes, não sei se a Cibele fala. É o Daniel, e o que nos traz é o seguinte: mise en regard, a centralidade do olhar no cinema de Céline Sciamma. Eu nunca sei bem se está bem dito o nome ou não, mas já vou aprender agora. Daniel, pode começar. Obrigada. Obrigado, Maria do Rosário, pela introdução. Obrigado, Ian, pelo convite. Eu vou, então, aqui já começar compartilhando a minha tela. Só um minuto, por favor. E aí, eu... aqui. Um minuto. Vem todos a apresentação? Sim, vê-se muito bem. Está ótimo. Então... Bom dia. É importante começar destacando que esse artigo, esse trabalho, Mise en Regard, ele nasce e é desenvolvido no âmbito da disciplina de Teoria de Cineastas, né, do primeiro ano do mestrado em cinema aqui na UB, uma disciplina ministrada pela professora Manuela Benafria, e, enfim, não cabe entrar em muitos detalhes, mas basicamente a proposta, a provocação desse trabalho era que nós, Cibele e eu, buscássemos uma possível concepção do cinema, né, da Céline Sciamma, a partir do contato a partir do filme Retrato de uma Jovem em Chamas, né, e eu não sei quantos dos presentes, quantas pessoas assistindo essa apresentação já tiveram a oportunidade de assistir ao longa, mas enfim, né, vendo o filme, tendo contato com o filme, é bastante claro que o Retrato é uma obra que gira em torno do olhar, né, da ideia e da prática do olhar, né, a premissa narrativa do filme é uma pintora que observa uma modelo para pintar um retrato dela, e né, esse olhar, a princípio, ele é segredo, e depois ele não é mais um segredo, e na narrativa do filme, todo o filme se constrói, na verdade, se alicerça em torno da troca de olhares entre essas duas protagonistas. O olhar é bastante central na história. Então, Cibele e eu né, partimos e fomos assistir os demais filmes, os demais longas da filmografia da Céline Sciamma, e a gente percebe que, na verdade, essa ideia do olhar é central em todos eles. Ela não é exclusiva do retrato. O olhar é bastante... a ideia do olhar é bastante central na filmografia toda dela, mas não é a ideia tradicional de um olhar autoral. A ideia do olhar de um realizador né, que única e exclusivamente observa e constrói seu filme, constrói sua obra a partir do seu olhar autoral. O cinema da Sciamma, na verdade, ele se constrói em torno de uma triangulação de olhares, né? O olhar da protagonista, que é sempre alguém que observa, né? A premissa narrativa de todos os longas dela sempre parte de um protagonista, do ato de observação das personagens principais, né? E esse ato de observação, por sua vez, é filmado pelo olhar, né, da Sciamma, pelo olhar do realizador, realizadora, e o filme resultante, né, obviamente, assistido pelo olhar do espectador, né, que também traz seu olhar, é também alguém que olha e traz um olhar que vai completar esse filme, né. Então, o que Cibele e eu nos propomos a fazer foi, né, usar a metodologia da teoria dos cineastas, né, colocar esses filmes em diálogo com o discurso da Sciamma, né, levantar todo o material possível que a gente tivesse acesso, entrevista, textos, escritos, ensaios, masterclasses, podcasts, vídeos, né, consultar e ler
todo o material, todas as reflexões que a gente tivesse acesso a chamar, para perceber como que ela, na verdade, caracteriza, como que ela pensa e caracteriza cada um desses olhares, cada um desses vértices, né, o olhar da protagonista, o olhar do realizador, o olhar da espectadora, e percebendo como que ela pensa e caracteriza cada um desses olhares, tentar, então, chegar a propor uma concepção, né, do que é o cinema para Céline Sciamma. Então, aí que a gente vai chegar à ideia do Mise en Regard. Mas, antes disso, a gente começou, então, pela essa ideia do olhar da personagem, da protagonista. Como eu já disse, a própria Sciamma admite, todas as protagonistas delas são observadoras, né? São alguém que observa, mas essa observação não é um olhar passivo, né? Todas elas observam com um propósito, com um objetivo bem claro, que é o de observar para depois reproduzir, reencenar aquilo que elas observam, né? Todas as protagonistas dela, né? No caso do retrato, isso é bem óbvio, né? A Marianne observa a Louise para pintar um retrato dela, para reproduzir a imagem da Louise, né? Em seguida no retrato, na pintura que ela vai fazer. Mas, por exemplo, no Tomboy também isso é bastante claro, né? O Tomboy, né? Ele é protagonizado por uma personagem que nos é apresentado como uma menina, que é a Lor, né? Uma menina de 10 anos, mas na verdade ela vai se apresentar para os amigos dela numa nova vizinhança para onde ela se muda como um garoto, né? E essa nova identidade que ela vai performar, se a gente quiser usar o termo da Judith Butler, ela vai construir essa identidade a partir da observação dos garotos da vizinhança, os garotos da rua. Ela vai observar como que os meninos andam, como eles cospem, como eles jogam bola, como eles conversam, como eles se movem, e ela vai tentar reproduzir isso, ela vai tentar imitar isso para construir essa identidade dela como menina. Assim. E nos outros filmes da Sciamma, a estrutura é sempre essa, assim, e essa estrutura deixa bastante claro como que no cinema da Céline Sciamma o olhar na verdade o poder de contar a própria história. Olhar é poder criar e determinar a própria vida. Assim. E olhar não é simplesmente observar, na verdade ter o poder de escrever a própria narrativa, de conduzir a própria narrativa, a narrativa da própria vida. Assim. E essa criação, essa reprodução que as protagonistas vão tentar, né, fazer a partir da observação, elas sempre vão se chocar com a realidade. Essa reprodução, essa reencenação sempre vai bater de frente, vai ser confrontada por essa realidade que elas tentam imitar ou reproduzir, né, e forçando as protagonistas, na verdade, a encontrar uma terceira via, a criar, né, a imaginar e propor uma experiência nova, uma experiência que não seja simplesmente uma imitação, mas que seja uma criação de algo novo, né? E essa ideia de criar algo novo vai ser central, também bastante central ao próximo vértice que a gente tentou analisar, que é o olhar, né, do realizador ou da realizadora, no caso da Sciamma, e a gente tentou então entender o que para ela, o que caracteriza esse olhar do realizador. E dentro dessa ideia do olhar do realizador, todo o discurso dela trazem duas expressões bastante fundamentais. A primeira é a ideia de uma olhar horizontal, né? Porque o propósito que a Céline Sciamma afirma desde que é um propósito que ela tinha desde que ela começou a pensar o retrato de uma jovem chamas, é que ela queria acabar, ela queria desconstruir ou desmantelar o conceito de musa, a ideia de musa. Musa para ela é uma ideia muito bonitinha, mas que serve na verdade para apagar a contribuição feminina, a contribuição das mulheres à história da arte, né? Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, o lugar que cabia à mulher na história da arte era o olhar de modelo, era o lugar da modelo, né? A única forma de uma mulher entrar no estúdio de fotografia, no estúdio de pintura, né, era como modelo. E só que essas musas não simplesmente inspiravam as obras desses artistas, na maioria das vezes homens, simplesmente pela presença delas ali, pela beleza delas. A partir do momento em que elas inspiravam, em que elas dialogavam com o pintor, com o fotógrafo, com o escritor, com o cineasta, essas musas, na verdade, elas estão co-criando as obras, né? Esse diálogo que se estabelece no estúdio de filmagem, no estúdio de pintura, é um diálogo criativo, né? E essas musas, então, elas não estão ali simplesmente sendo bonitas e simplesmente inspirando, elas estão dialogando e co-criando a obra, né, com esses artistas. E ela, então, para chamar isso é uma reescrita da história da arte,
que está acontecendo hoje num aspecto bem macro, né, num aspecto bem maior, mas ela queria que o filme dela, então, participasse dessa reescrita da história, né, e para isso, então, ela encena ali em frente às câmeras um diálogo amoroso, né, entre duas mulheres, portanto, existe uma ideia de igualdade muito grande entre artista e modelo ali, essa ideia, essa queerização, né, esse aspecto queer de ser duas mulheres é fundamental, porque ele institui essa igualdade, ela institui uma horizontalidade, uma igualdade entre artista e modelo, né, que as atrizes do filme, né, descrevem mais ou menos como uma ideia de uma mulher horizontal. Existe uma horizontalidade ali, não existe uma verticalidade no sentido de um artista que impõe o seu olhar e a sua visão sobre os demais elementos criativos ao redor dele. Ele dialoga, né? Existe um diálogo entre as duas protagonistas ali, né? E essa ideia de um olhar horizontal, se ele existe na frente das câmeras, é claro que ele também deveria existir do lado de trás das câmeras, né? E então essa ideia para Céline Sciamma, né? E aí a gente chega ao segundo termo, de um female gaze, né? Que é um termo muito em voga hoje em dia. Essa ideia de um female gaze, para ela, não se trata de uma questão moral, não se trata de você não poder filmar uma mulher nua, você não poder filmar nudez, você não poder objetificar, não poder filmar o desejo. Na verdade, para ela, essa ideia de um female gaze se trata, na verdade, de propor e de criar novas experiências e de, na verdade, garantir, né, que a mulher, ou o homem, ou o personagem que você está botando ali em frente das câmeras, ele não é simplesmente um objeto né, sendo usado, sendo filmado, mas ele é um sujeito, ele também é um sujeito que está criando a história, né, com você, e ele é um sujeito com experiências, e que traz as experiências dele para o processo criativo, e essas experiências, portanto, também devem fazer parte, também devem ser consideradas, né, dentro desse processo. Né? E para Céline Sciamma, então, o que ela considera como female gaze é essa capacidade de enxergar essas experiências e de oferecer essas novas experiências apagadas, em grande medida, na história da arte, não só na história do cinema, mas na história da arte. E nesse sentido, esse momento histórico, esse contexto histórico que ela escolhe, né, para encenar o Retrato de uma Jovem em Chamas é fundamental, né, porque, né, a França ali do século XVIII, em que houve um boom, né, de mulheres pintoras por causa do fenômeno dos retratos, assim, né? Então, existia um número considerável de mulheres pintando e fazendo retratos de outras mulheres, mas, claro, numa história da arte majoritariamente escrita por homens, a maioria dessas pinturas foi apagada, né, da história da arte. Mas quando a Céline Sciamma vai pesquisar e entrar em contato com o corpus, né, pictórico dessas artistas, ela diz que o que mais surpreende ela não é o simples fato de que essas artistas existiam, de que elas eram muitas, mas, na verdade, o que mais surpreende ela foi o corpus magéstico dessas pinturas, assim, as imagens que elas constroem. É uma ideia de intimidade, de cumplicidade que existe na imagem das mulheres retratadas, que são mulheres que sorriem, são mulheres que olham diretamente para o interlocutor, para o observador, e existe para a segunda Céline Sciamma, existe uma ideia, uma cumplicidade e uma intimidade ali que ela nunca tinha visto, ela nunca tinha percebido nas imagens de mulheres pintadas por homens, assim, né? Então, o que ela queria, o que ela se propõe a fazer com o Retrato de uma Jovem em Chamas é traduzir, transpor essa intimidade, essa cumplicidade entre mulheres, né, num estúdio artístico, trazer isso pro espaço cinematográfico, pro estúdio e pro set cinematográfico, né? Traduzir, reproduzir essa intimidade, essa cumplicidade feminina no filme, né? Por meio do filme, assim. Né? Então, mais uma vez, oferecer uma nova experiência, olhar para um mundo, para um universo que já foi exaustivamente retratado, né? Um filme de época na França do século XVIII sobre pintura, existem talvez dezenas, centenas, talvez milhares de filmes sobre isso,
mas para Celine chamar o female gaze, a ideia dela de female gaze, é olhar para esse universo exaustivamente retratado e oferecer parte dele, enxergar, ser capaz de enxergar nele uma nova experiência. E nesse caso, né, a experiência dessas mulheres, né, apagadas pela história da arte. Nesse sentido, tem dois aspectos do filme que são fundamentais na criação na oferta dessa nova experiência. O primeiro né, a cena do aborto. Existe uma espécie de trama paralela ali no filme, em que a criada da casa, a Sophie, ela se descobre grávida e ela quer abortar. Né, as duas protagonistas, a Marianne e a Heloise, decidem, né, ajudá-la. Elas acompanham a Sophie até a doula, ali, a mulher que vai, né, realizar o aborto. E a Heloise, então, ela força a Marianne a observar aquele momento, cada detalhe. E depois, quando elas voltam para casa mais tarde à noite, a Heloise, então, pede, né, convida a Sophie a reencenar aquela cena do aborto, mais uma vez uma protagonista, né, que observa para reencenar depois, reproduzir depois. E ela, então, provoca e convida a Marianne a pintar aquela cena, né? Porque essa é uma experiência que ainda não foi registrada, essa é uma experiência que ainda não foi oferecida. Essa é a experiência do que é ser mulher naquele momento histórico, né? E então isso é construir, é propor e ter capacidade de enxergar, né, e oferecer novas experiências. E o segundo aspecto, também nesse mesmo sentido, é o desenho de som do filme, né? Porque por sua vez vai chamar como que ela vai então criar e fazer com que o espectador tenha experiência de vida, consiga sentir e perceber a experiência do que era a vida daquelas mulheres naquela ilha no século XVIII. Assim. Ela vai fazer isso muito por meio do som, né? Que uma das partes mais marcantes do filme é que não tem música, apenas três momentos ali centrais em que a música aparece, é um uso diegético, né? O espectador só ouve a música, só ouve música quando as personagens ouvem música. Então ele percebe todo o som, todo o vento, o barulho do mar, uma porta rangendo. Ele experiencia toda aquela vivência, toda né, a vida daquelas mulheres por meio desse som, e da mesma forma que os personagens também percebem, né, o som no filme. Né? Então, e aí a gente chega, né, esse terceiro vértice, então, dessa triangulação, que é o olhar, que é o espectador, né, e que também é fundamental. E né, se uma experiência é oferecida, uma nova experiência oferecida, é necessário um espectador, um interlocutor capaz de processar, de receber e de olhar essa nova experiência. Então, a Shyamalan, em várias entrevistas, ela fala que ela tem, com os filmes dela, sempre o objetivo de invocar um espectador ativo, um espectador sujeito. Que é isso? Que é alguém que não simplesmente olha, mas que tem consciência de que ele também é alguém que olha, de que ele também é alguém que traz um olhar, que traz as próprias experiências ali para a sala de cinema, né? E essas experiências e esse olhar dele vão completar o filme. Né? Ele não é simplesmente alguém que observa, mas ele é alguém que completa, ele cocria o olhar dele. Se ele tem um olhar, ele tem consciência desse olhar. E esse olhar não é só olhar, mas é a capacidade de criar história, né? Então ele é também alguém que vai fundamentalmente completar a narrativa e completar o filme, né? E essa ideia de espectador da Shyamalan está materializada, ela está muito representada ali no retrato, especialmente no plano final do filme, né? Que é um zoom na direção do rosto da Adélia Anel, da Heloise, enquanto ela assiste uma apresentação das 4 Estações do Verdi, que é uma música que a Marianne havia tocado para ela anos antes, né? E ela escuta essa música e ela chora. E ela não chora simplesmente porque a apresentação é bonita, mas ela chora, na verdade, pela bagagem emocional dela. Ela chora pela história que ela traz até ali, pela relação que ela projeta e que ela estabelece com aquela música, né? Então, Daniel, eu falo que nesse momento só avisar 2 minutos, por favor. Quebrar essa parede. Ok, tô encerrando. Boa, obrigada. Ela girasse a câmera para o outro lado da tela, virasse a câmera para o outro lado da tela e filmasse o espectador, porque o espectador também é ele mesmo, alguém ali sentado na sala de cinema, sentado num teatro, e chorando não só porque a imagem que ele está vendo é bonita, mas chorando porque ele tem uma bagagem, a partir do que ele acumulou até ali, ele olha para uma obra de arte e chora, né, da mesma forma que Heloise,
na frente da câmera. Assim. Então, né, somando esses 3 olhares e essa ideia, essa caracterização que a Céline Sciamma faz de cada um desses 3 olhares, fica claro então o que é essa ideia de um mise en regard, né? Que é como no cinema da Céline Sciamma, a ação não é simplesmente encenada ou colocada em cena diante de um dispositivo câmera, mas na verdade ela é confrontada e construída por um olhar, uma triangulação de olhares, né? Que vão colaborar e que vão dialogar entre si. Nesse diálogo e nessa colaboração, eles vão criar o filme, co-criar o filme e vão significar, né, as imagens que estão ali sendo projetadas na tela, que estão sendo colocadas diante da câmera, né? Esse é o olhar da protagonista, que vai observar para reencenar, criando sua própria vida e, consequentemente, a narrativa, né? E essa, então, reencenação vai ser orquestrada e encenada, né, pela realizadora, né, que orquestra e encena, né, essa triangulação de olhares em busca de uma nova perspectiva sobre o mundo, né, e por sua vez o espectador, que ao se tornar ciente de que ele também tem um olhar, de que ele também é alguém no jogo, ele também tem um olhar nesse jogo cinematográfico, ele assume, né, assim, ele tem consciência do seu papel na cocriação do discurso cinematográfico, na criação da obra, do filme, assim. Né? E então, nesse sentido, o mise en regard, ele serve como uma alternativa à ideia de um mise en scène, de uma mera mise en scène, né? E ao reconhecer que não existe apenas um realizador, um olhar realizador que constrói um filme, mas que existe, na verdade, uma triangulação de olhares que cocriam uma obra, né? E então, ele, na verdade, serve de alternativa à mise en scène e também uma alternativa, né, à famosa, hoje a famosa teoria do male gaze da Laura Mulvey, né, que no artigo seminal dela no Prazer Visual, né, e narrativo, cinema no Prazer Visual e cinema narrativo, né, ela oblitera, ele fala que o cinema narrativo, né, ele oblitera o olhar do espectador e o olhar da câmera e, né, evidencia apenas o olhar do protagonista masculino. Né, essa ideia de um mise en regard, ela, né, através desse mise en regard, a Céline Sciamma, ela desconstrói e oferece uma alternativa bem interessante a esse argumento da Laura Mulvey. Já estou passando do meu tempo, muito obrigado. É isso, obrigado pela atenção. Desculpem pelo estourado tempo. Obrigada, Daniel, por mais agora esta terceira proposta que se vem cruzar implicitamente com as 2 anteriores e gerar aqui mais possibilidade de reflexão e de diálogo com este grupo, uma vez que a todos nos interessa a questão da teoria dos cineastas. E sem perder mais tempo, passava então para a última pessoa desta mesa, que é o Rui Ribeiro. Mantemos-nos, portanto, na UBI, não é? Labcom, e o Rui vai falar, tem uma comunicação intitulada Dial M for Merch. E, Rui, tem a palavra. Obrigado. Confirmem só que estão a ver o ecrã, então. Sim. Sim, muito obrigado. Claríssimo. Ora, bom dia a todos. Parabéns à IEM por mais um encontro, desta vez virtual. Já sinto falta da circulação apressada entre salas e também dos parentes e dos encontros fortuitos nos corredores entre salas e desses interstícios presenciais muito interessantes. Mas vamos lá então. Quero também cumprimentar os meus colegas de painel e a moderadora e a todos os que estão a ver e ouvir este nosso GT. Então, a minha comunicação chama-se Dial M for Merch e já que o Alex fez a sua comunicação sobre a intertextualidade, espero que no fim se mostre que isto é mais do que uma paródia intertextual a um famoso filme do Hitchcock, mas que também tenha um sentido próprio. Em todo o caso, eu reconheço que resisto mal à possibilidade de fazer piadas e, como dizia Oscar Wilde, eu resisto a tudo menos às tentações e, portanto, não resisti à tentação de fazer esta piada. Pronto, o meu homenageado, porque isto também é uma homenagem, é o Sr. Walter Murch, que é digamos, um cineasta, na verdade, não é? Não um realizador, mas um cineasta, embora ele tenha realizado um filme,
mas ele é conhecido por ser montador e por ser também um sound designer, um sound mixer, um homem do som, e na verdade foi assim que ele começou a trabalhar. Ele nasceu em 43 em Nova Iorque, isso quer dizer que felizmente ainda está vivo. Pronto, ele é uma figura muito conhecida num certo nicho específico, obviamente, do cinema, mas também do cinema, digamos, industrial. Há um livro muito interessante, isto só por curiosidade, mas só para vocês verem como ele é uma personalidade fascinante e lá está, como ele é um cineasta. Há um livro que se chama The Conversations, que foi... desculpem, estava só aqui. Que foi, na verdade, uma série de entrevistas que o romancista, o autor do English Patient, um filme que o Walter Murch acabou por editar, realizado por Anthony Minghella, o romancista ficou tão impressionado quando conheceu o Walter Murch, com a perspectiva dele sobre o trabalho, sobre o filme, sobre a adaptação do filme, que depois lhe propôs este livro de entrevistas. Há também um livro que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas o Walter Murch, um dos muitos interesses dele é a astrofísica, e, portanto, há também um livro que foca esse lado, mais uma faceta do Walter Murch, multifacetado cineasta. Pronto, ele começou isto muito rapidamente, começou com o Francis Coppola e com o George Lucas, e na verdade eles, convém não esquecer, são, em termos norte-americanos, a primeira geração que foi formada na escola de cinema. É muito interessante isto. Não é a primeira geração do cinema mundial que foi formada na escola de cinema, porque, na verdade, a Nouvelle Vague, apesar de ter um foco nos críticos franceses, se nós formos a ver os novos cinemas mundiais, polaco, checo, brasileiro, italiano, tem muita gente formada nas escolas de cinema desses países. Portanto, talvez, fica pela outra comunicação, a Nouvelle Vague seja um movimento já de escola de cinema, apesar de na França estar centrada em críticos. De qualquer forma, vemos aqui o Walter Murch com uma forquilha e com suspensórios e bigode. O Coppola está lá em cima e, portanto, ele foi um dos, digamos, do gangue da American Zoetrope que saiu de Los Angeles e que se instalou em São Francisco no final dos anos 60, num movimento também de ruptura, no fundo, com Hollywood, que nessa altura estava um bocadinho, quase literalmente, a cair de podre. Pronto, aqui é uma foto muito interessante, porque isto é uma foto de 73, e quem está à espera do Walter Murch para o ajudar a mudar de casa, porque ele vivia num barco, num sítio que se chama Sausalito, sobre o qual a Inés Varda, aliás, fez um filme muito, muito bonito sobre o tio dela, que também vivia num barco. E, portanto, o George Lucas está aqui de costas para ajudar o seu amigo Walter Murch a mudar de uma casa-barco para uma casa em terra. Isto diz muito sobre esta geração e a maneira como eles eram íntimos e solidários. O Walter Murch, justamente, começou a fazer som para o Lucas, foi coautor, uma coisa que algumas pessoas se esquecem, foi coautor do argumento do primeiro filme do George Lucas, THX 1138, produzido pelo Coppola, no contexto da American Zoetrope. E, portanto, o Walter Murch faz parte desta geração que, entre o final dos anos 60 e os anos 70, no fundo, ia revolucionar Hollywood. Eu trago aqui o primeiro filme em que ele foi montador, e, portanto, a minha abordagem nesta conferência é sobre o Walter Murch, montador, não tanto sobre o sound mixer e o sound editor, e, portanto, sobre o homem do som, mas sobre o montador de imagem, que começou justamente neste filme de The Conversation, do Francis Coppola, que é um filme que está a ser redescoberto, que ficou encravado historicamente entre os dois padrinhos, o que o colocou numa posição de uma certa invisibilidade, obviamente, embora tenha ganho o Festival de Cannes, ainda tenha tido tempo de ganhar o Festival de Cannes, e é um filme muito especial e que, assim, um breve parênteses, o comentário do Walter Murch à edição mais recente em DVD deste filme
é uma lição de cinema das maiores que eu conheço e que recomendo desde logo aos alunos, mas na verdade a todos os colegas, porque é de facto uma grande mestria e uma grande lição de cinema, de um grande cineasta. Pronto, o Walter Murch tem também uma característica muito especial, que eu acho que o coloca assim também num patamar especial, porque ele é um dos poucos montadores que escreveu um livro que é uma espécie de teoria poética da montagem. É uma teoria muito interessante para mim, porque parte justamente da prática e é uma reflexão baseada na sua experiência. E é muito interessante porque, aliás, este livro nasceu de uma grande conferência que ele fez em 95, creio, na Austrália, e alguém gravou essa conferência, ou terá sido até um seminário muito extenso, e depois propuseram fazer um livro. E ele aproveitou este livro para também refletir sobre a tecnologia digital e as implicações que ela poderia ter no cinema, porque ele é uma pessoa muito interessada em tecnologia. E este livro, para além de uma, como eu disse, de uma visão, uma abordagem muito poética, esta questão da montagem e do piscar dos olhos, e de como o piscar dos olhos pode traduzir o pensamento de uma pessoa e como isso pode coincidir com o corte num filme, ou seja, com o próprio pensamento do filme, tem aquilo que eu considero, digamos, que a parte mais sistematizada, teoricamente, ele resume também facilmente em 6 tópicos, portanto ele tem esta regra de 6 critérios para um bom corte, e é aqui que as coisas começam a interessar-me, porque ele claramente, ao contrário de desmascarando até algumas ideias feitas, para não dizer imbecilidades, sobre o que é o cinema americano, ele, que trabalha na indústria, coloca claramente a emoção como o primeiro critério e com uma percentagem bem elevada, o primeiro critério para cortar. E qual é a principal prioridade de um corte e de um montador, mais do que a história, essa ditadura da história, do plot, da intriga, da narrativa, essa ditadura narrativa, mais do que o ritmo, que também é outra espécie de paranoia e clichê da indústria norte-americana, ele põe a emoção claramente a valer mais do que tudo o resto. E isso para mim é muito importante e muito interessante, e sendo, como vamos ver a seguir, o Walter Murch um homem super tecnológico, super organizado, super matemático, é muito interessante que o que esteja a presidir a tudo isso seja este critério da emoção. Os outros eu explicarei brevemente mais à frente. Não. Pronto, e felizmente para nós há um livro muito importante, editado em 2005, é um livro consideravelmente grande, muito bonito, em que alguém esteve a acompanhar o Walter Murch a editar um filme que é o Cold Mountain, também do Anthony Minghella. Porquê? Porque o Walter Murch, para além de já ter inovado tecnologicamente quando editou o English Patient em digital, ele foi o primeiro montador a ganhar um Oscar com um filme montado em digital, em 95 ou 6, com o English Patient. Aqui ainda levou a ousadia um bocadinho mais à frente, porque usou um software que não estava necessariamente preparado, que era o Final Cut Pro da Apple, que não estava necessariamente preparado para montar filmes com esta escala e com este workflow, que é uma palavra fundamental que já vamos abordar a seguir. E então é graças a este livro e graças à intromissão permitida do autor do livro, Charles Koppelman, no processo de trabalho e no workflow deste filme, que nós temos acesso a muitas das ferramentas que o Walter Murch usa e que eu vou abordar, ok? Pronto, o Walter Murch vem de uma tradição, obviamente, de cinema em película e de montagem em película, e passou por várias tecnologias e várias máquinas, que, no caso do Walter Murch, são veículos de pensamento. E este é basicamente o foco desta minha comunicação, é como é que a tecnologia e os procedimentos e o workflow, que é uma palavra feliz em inglês, difícil de traduzir em português, mas o workflow são as ferramentas, os processos e as metodologias
de trabalho e o circuito, digamos, de trabalho específico num filme, e, portanto, como é que a tecnologia é veículo de pensamento. E esta evolução da tecnologia nunca intimidou o Walter Murch, ele sempre foi capaz de pensar em cada momento como é que a tecnologia o fazia pensar, como é que a tecnologia lhe permite aplicar, no fundo, uma abordagem conceptual também, e teórica e prática ao cinema. Como não separar as dimensões todas no gesto técnico-criativo, digamos assim. E, portanto, voltando aqui à emoção, o que nós temos é a vontade de fazer filmes que cheguem aos espectadores e que se relacionem com os espectadores, e isso significa passar disto, mas é preciso passar por isto, não é? E o que o espectador vê à esquerda, que é a Nicole Kidman a relacionar-se com o Jude Law, neste caso do Cold Mountain, tem uma tradução muito pouco poética e muito pouco fascinante, assim à primeira vista, na timeline do Final Cut Pro. Então é preciso não perder de vista que o que nós queremos é chegar à esquerda, mas que temos de passar pela ferramenta da direita. E o Walter Murch é especialmente pertinente para fazer esta passagem e atravessar esta fronteira. E lá está, mais uma vez, esta ideia do flow e do deixar ir. É muito interessante no Walter Murch esta ideia de que tudo o que ele faz, e todo o rigor, e toda a abordagem matemática, percentual, todos os cálculos, todos os rigores, servem para ele atingir o ponto em que pode ouvir a sua própria subjetividade, encarar o filme como uma espécie de clareira numa floresta, onde há vários pontos de saída, e, no fundo, há várias questões a equacionar até encontrar a estrutura do filme e até encontrar a emoção certa em cada momento para transmitir ao espectador, ok? Tenho aqui um breve apontamento, porque um dos principais aspectos, marcas do Walter Murch, é que ele monta de pé, e eu queria partilhar convosco nas palavras dele, porque é que ele monta de pé. But the important thing is if you're standing, I think it affects your health in a good way. It also affects how you think about the material. I make the analogy that editing film is like a combination of being a short order cook, a brain surgeon, and an orchestra conductor. And each of those three people stand to do what they do. They could sit if they had to, but they don't, because of the work that they do is extremely time dependent. Time is incredibly important when you're editing, and when you're standing, you have a different relationship to time, I think. The other thing about it is that we have two circulatory systems in our body. There's the blood system, which the heart is pumping away, and you have to treat your heart nicely. You have to exercise it and make sure you don't eat the wrong foods. The other circulatory system we have is the lymphatic system, which is the system that cleans out the body, cleans out the junk that's in between your cells in your body. What is it that makes your lymphatic system work are the large muscles of your body, principally your legs. And if you're sitting, your lymphatic system shuts down, which means that poisons and other junk that accumulates in your body isn't cleaned up effectively. So by exercising, walking to and from work, and then standing as much as possible when you work, you are cleaning your body out. You are just making yourself healthy. Muito bem, pronto. Portanto, esta ideia de que, vejam como ele começa com uma reflexão sobre como a montagem é uma abordagem time dependent e compara com outra, faz analogia com outras profissões, e depois reflete sobre o sistema linfático. Podem parecer pormenores, mas para mim isto faz parte do gesto criativo. E agora, muito rápido, a questão das ferramentas principais, do workflow de trabalho do Walter Murch. Portanto, ele parte de um guião e depois ele é um extenso catalogador de coisas e de informação. Portanto, isto são alguns screenshots de um programa, de uma database que ele usa, que é o FileMaker Pro,
e, portanto, ele é um extenso catalogador de todas as etapas do processo, desde o guião até ao material que vem da rodagem, até a sua própria organização do material, que é extenso. E, portanto, ele tem 3 ferramentas principais. Ele faz uns cartões que lhe permitem ter o padrão geral do filme, a big picture do filme. E ele tem um código próprio para interpretar estas cores e estas formas. Portanto, mas é engraçado como ele consegue trazer um input também artístico sobre o filme, olhando para os padrões da narrativa, dos personagens, das cenas. Isso é muito, muito interessante. Portanto, é de umas ferramentas principais do Walter Murch. A segunda, já com uma tradução real, não é? Ele tira screenshots daquilo que ele considera o essencial de cada cena, ok? E tem também a big picture, no fundo, esse filme virtual a passar junto à parede, enquanto ele decide qual é o filme real que com este material vai montar, ok? Aqui mais um exemplo do Diário do Murch, em que ele fala do sistema nervoso e de como isso tem implicações na maneira como se pode montar e se pode trabalhar. Vejam sempre esta coisa do emotional information about the nature of touch, love, a sensualidade da abordagem do Walter Murch, no meio de todo este rigor quase científico da abordagem à montagem. Mais um exemplo da database do Murch, portanto, tudo muito comentado, tudo muito apontado, tudo muito catalogado, quase até obsessivamente, todos os takes, todos os comentários sobre os takes, o primeiro visionamento, o segundo visionamento. Portanto, isto aqui é muito extenso, não é preciso sistematizar demasiado e mergulhar no workflow dele, mas há esta ideia de organização extrema para chegar à emoção extrema. Ok? Pronto, o último grande instrumento do Walter Murch é estas figuras pequeninas para ele ter a escala do espectador de cinema junto ao ecrã. Portanto, ele está a olhar para um ecrã pequeno, mas ele cola estas figurinhas para ter a noção de qual é a escala. Ok? Estou quase a acabar. É aqui, nesta questão da escala e da perspectiva, que entram os 3 últimos critérios para um bom corte, que ele tem em conta. E, por fim, dizer que no Conversation, uma das soluções, agora não precisamos de ouvir, eu vou terminar, mas uma das soluções que resolveu um problema grande da estrutura e narrativa do filme foi justamente encontrada pelo Walter Murch num take em que os atores se enganaram e puseram a ênfase na palavra errada, que era a ênfase certa era he would kill us if he had the chance. Mas os atores enganaram-se e disseram he would kill us if we had the chance. E o Walter Murch, na altura, super catalogador, catalogou o take como errado, mas por ser organizado e por estar aberto aos acidentes, no final recuperou um take errado, mas que ele não o deitou fora porque ele tinha o registro dele e salvou o filme tal como o Coppola reconheceu. Ok? Portanto, conclusão, trago aqui o Dr. Aristóteles para nos ajudar. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente e a excelência não é um feito, e sim um hábito. E obrigado, aqui está ele com os 2 Oscars que ganhou no English Patient, como montador e como sound mixer. Ok, é isto. Obrigado. Obrigada a nós, Rui. Ainda vemos a sua ecrã partilhado. Vou parar. Obrigado. Muito bem. Muito obrigada mesmo por esta conferência tão interessante e estimulante. Eu estava aqui a olhar, a ver, Ivan, para ter noção se há perguntas. Chegaram perguntas pelo bate-papo?
Não, ainda não temos questões relativas aos participantes nem no Zoom nem no YouTube. Haveria por aí umas 15 pessoas a acompanhar a sessão. Então, bom, podemos ter a conversa à moda antiga, se uma pessoa agora quiser colocar uma questão para os oradores. Claro, claro. Muito bem. Eu tenho várias, mas vou esperar um bocadinho, a ver se alguém quer tomar a iniciativa. Posso só colocar Claro, claro, duas Manuela, pequenas força. notas. Foi um painel brilhante, sinceramente, excelentes comunicações. Queria só, portanto, fazer só aqui, não sei se são propriamente perguntas, mas quer dizer, não são perguntas, era para o Eduardo, aquela tua lista dos filmes, da filmografia do Manuel Mozos, não podiam também lá figurar os filmes inacabados nessa tabela da filmografia? Eduardo, acho que, não sei, às vezes fazia-me falta, já sabes que nós já tínhamos falado sobre isto há uns tempos, não é? Os filmes inacabados para mim são extremamente importantes porque, de facto, há cinema que se quer que seja feito, mas por qualquer motivo não foi, e a compreender às vezes isso acho que era importante. A outra, portanto, a observação era para o Alex Wolf. Sinceramente, eu acho que o seu trabalho é muito mais grande do que única e exclusivamente só sobre o Woody Allen e o Fellini. Eu acho que há aqui, eu não sei, pareceu-me que há aqui uma possibilidade de o Alex trabalhar, portanto, esta poética da paródia, portanto, no cinema, tendo o Woody Allen e o Fellini apenas como estudos de caso, e não colocar o Woody Allen e o Fellini logo, imediatamente, como sendo os autores, portanto, os cineastas da paródia, porque eventualmente podem até eles não se identificar com isso, ou seja, é claro que é legítimo colocar isso, obviamente, mesmo que se eles dissessem que não, é óbvio que é legítimo, não é? Mas eu fiquei com a sensação que o seu trabalho vai muito para além, ou seja, há aqui uma possibilidade de discutir a paródia no cinema, em que o Woody Allen e o Fellini são apenas, digamos, possibilidades daqui de ir verificando se o seu caminho está a ir pelo sítio certo, mas a qualquer momento, digamos, pode encontrar um outro autor que traga, portanto, um contributo para, sei lá, de repente lembrei-me, quando estava a falar, paródia podia ser um termo para entrar num dicionário de cinema. Ou seja, e portanto, ao entrar num dicionário de cinema, está a perceber a minha ideia, vai muito para além só apenas do Woody Allen e do Fellini. Portanto, acho que era assim, não sei, queria deixar aqui, fiquei com a sensação que isto é muito mais grande e eu compreendo que queira restringir, ok? Portanto... Sim, com certeza. Eu compreendo o que você está colocando, eu acho perfeito, porque na verdade é um estudo de caso bem isolado dentro da minha tese, do que eu estou trabalhando. Inclusive, a minha tese vai além. Eu vou falar sobre intertextualidade ampliada, onde eu vou usar questões de semiótica, outras coisas. Então, é realmente um estudo de caso, é só um artigo falando deste momento dos dois e desse diálogo entre eles. Perfeita essa tua observação. Com certeza, poderia ter um estudo muito maior sobre paródia e cinema. Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Com certeza. Muito obrigado. Não sei se... Manuela, os dois filmes inacabados estão na lista. São o item 2 e 3. Eu acho que eu passei muito rápido pela lista. Eles são os dois lá de 1983, filmes feitos na Escola Superior de Teatro e Cinema. E na lista eu até deixei o tempo deles com ponto de interrogação do lado, porque o tempo, claro, o filme não está acabado, o tempo era o que o Manuel diz que previa que teria, né? Mas eles estão lá, são o segundo e o terceiro, números 2 e 3 lá na lista. 2 curtas. E foi muito levando em conta já o que eu ouvi a Manuela falar, e que a gente conversou sobre essa possibilidade desses materiais, às vezes roteiros, às vezes filmagens não montadas, não acabadas, também serem subsídios muito importantes para pensar aspectos da teoria dos cineastas, né?
Eu vi que o André queria fazer uma pergunta, não é, André? Olá. Olá a todas e a todos. Enfim, foi de facto um painel interessantíssimo deste GT de Teoria dos Cineastas, e gostaria de dar 3 observações, enfim, também pegando naquilo que a Manuela Penafiel disse. Em primeiro lugar para o Alex, portanto a questão da paródia, e uma vez que também se tratou do Woody Allen, remete-me muito, e também da intertextualidade, remete-me muito para o caso, por exemplo, do mockumentary. Portanto, temos o caso do Zelig, do Woody Allen, que é um filme que é um mockumentary, e de certa forma acho que seria interessante. Eu penso que é um subgénero de cinema pouco valorizado, e que tem, enfim, acho que é um manancial que efetivamente deve ser levado a sério, que pode ser levado a sério do ponto de vista académico, e que merece talvez esse tipo de abordagem. Portanto, se abordamos de uma forma relativamente séria e sistemática outros tipos de paródia, acho que o mockumentary também é uma boa oportunidade para o fazer. Depois, para o Eduardo, eu gostaria de saber, enfim, quais é que seriam os planos dele para o futuro relativamente a este estudo do Manuel Mozes, porque parece-me que efetivamente temos aqui assim um aspecto já bastante sistematizado da sua obra cinematográfica e dos eixos em torno dos quais ela gira, e pronto, e portanto gostaria de saber quais é que serão os passos a seguir para o Eduardo, ou se tem algum enfim, envisionado para o futuro. E finalmente para o Rui Ribeiro, não é tanto uma questão, mas sim um comentário mais abrangente. Talvez o Rui queira comentar o meu comentário, que eu achei interessantíssimo também esta intervenção sobre o Walter Murch, no qual nós temos aqui assim um binómio interessante e que é jogado muito habilmente entre a questão da organização e da emoção, que muitas vezes são duas coisas que aparecem desligadas, mas que na verdade o Walter Murch consegue negociar muito bem. Portanto, temos aqui sim um método de trabalho, um tal workflow, que é extremamente organizado, é quase uma idiosincrasia dele, ele trabalha quase num registro de ideoglosia, portanto ele cria a sua própria linguagem de organização, mas depois temos, por outro lado, e eu acho que este é um aspecto muito interessante, nomeadamente para a teoria dos cineastas, que é um cineasta que não é um realizador, portanto que é uma pessoa que é um montador, é uma pessoa que trabalha noutro tipo de função que não é a função de realização, mas que é fulcral e que tem efetivamente uma ideia concreta sobre o labor fílmico e sobre a maneira de estar da sua função. E há uma altura em que ele realmente diz, não é naqueles pequenos certos que ouvimos, que ele fala, por exemplo, no caso do maestro da orquestra. E é curioso porque ele é efetivamente, enquanto montador, um maestro da orquestra, isto é uma pessoa que o compositor, digamos assim, é o realizador, e ele de certa forma é a pessoa que junta os pedaços todos e portanto está ali assim com as partituras à frente, não tem uma orquestra propriamente para tocar, embora ele de certa maneira quase que inventa também os músicos para tentar fazer aqui um paralelismo, mas funciona realmente nesse registro, não só do ponto de vista de em pé, como parece-me que é efetivamente essa figura que ele se quer fazer equivaler. E portanto temos aqui sim realmente, acho eu, um manancial muito interessante também, uma riqueza enorme por explorar dentro do que é o âmbito da teoria dos cineastas. E pronto, mais uma vez muito obrigado por estas interessantes reflexões, e até já. Quem é que quer, não sei se um dos interpelados quer tomar a palavra? Posso responder Claro. primeiro? André, esse panorama e essa tentativa de identificar alguns percursos criativos na obra do Manuel Mozes, ele é uma visão muito geral, mas ao mesmo tempo ela também requer observar todos os filmes e tal, então já foi
ainda mais que eu sou lento, eu demoro para fazer. Estou desde 2019 vendo, e agora eu tenho esse panorama. Já me tinha ocorrido algum tempo atrás essas 4 linhas assim, e aí eu resolvi sistematizar isso para ver também se fazia sentido, se parava de pé a ideia. E curiosamente meu interesse maior era pelos documentários, mas por algumas situações, inclusive interesses de colegas. Uma mesa que eu participei, por exemplo, nas jornadas, foi com foco nas ficções. Então, ao responder a sua pergunta, meu interesse nos próximos passos aí é centrar a atenção mais aos documentários, a essas 3 linhas de processos de criação que me parecem que estão presentes nos documentários, e relacioná-las, né? Eu talvez até devesse ter dito isso na apresentação, estava indo um pouco acordando, que os documentários voltados para o próprio cinema têm muito a ver com o trabalho de arquivista e de pesquisador do Mozos, né? Os documentários sobre as personalidades artístico-culturais portuguesas me parecem um interesse fulcral pela cultura do seu próprio país. E os documentários onde há muito material de arquivo, me parece que tem uma ligação forte com a atividade de montador. O interesse de construir o filme parte, pelo menos, do processo criativo já com materiais previamente filmados, né? E isso tem muito a ver com a própria carreira do Mozos também, que além de realizador desses 30 filmes, incluindo os 2 inacabados, tem mais de 25 créditos de montagem entre montador, a maior parte, e 4 ou 5 como assistente de montagem. Então, eu pretendo aprofundar um pouco, mas há que se fazer recortes, né? São muitos filmes, então ainda estou delineando esse caminho lentamente. Bem, eu aproveito para concordar com o André que o Walter Martins fica muito bem na teoria de montar dos cineastas. Não fui eu que me inscrevi neste GT, mas fiquei muito contente. Não, a sério, e acho que foi perfeito. Quer dizer que também leram o meu resumo com atenção e o encaixaram no grupo certo. Pronto, e só dizer que esta conferência vem com um ano de atraso e nasceu de um dado biográfico muito importante, é que eu deixei de ser montador e passei a ser produtor de cinema, e constatei que a minha cabeça e o meu corpo, que vai do sistema, vai da raiz dos cabelos até à sola dos pés, já não era de montador. Eu reconheço isso perfeitamente, inclusive até pedi à universidade para me mudar também de docência, já não dou montagem, dou produção, sou produtor de cinema, e eu percebi que a minha cabeça não era de montador. Apesar de agora o Gonçalo Tocha, com uma arma, conseguiu-me convencer a montar um filme dele, mas eu não sou mais montador, e foi aí que eu voltei ao Walter Martins, e sim, porque a cabeça de um montador e o corpo de um montador e a vida, uma forma de vida, digamos assim, que é uma coisa que o Jacques Rancière, por exemplo, fala muito, a forma de vida de uma função tem os seus parâmetros, tem os seus critérios, tem o seu workflow, e o workflow da minha vida já não era de montador, e eu agora tiro do Walter Martins o coração dos princípios, cria uma forma de vida que corresponda à forma do trabalho e do produto, do filme, neste caso produtor de documentários, e é isso que eu estou a tentar trazer do Walter Martins para mim. Como é que pensa agora um produtor, e como é que um produtor é organizado, e como é que fica aberto ao mesmo tempo à subjetividade e à poesia e ao acidente e ao imprevisto, tendo de ser organizado ainda de cima com custos para controlar e dinheiro. Portanto, é só para explicar que foi isso, e foi esse meu lado biográfico que eu sabia que não ia ter tempo de fazer, mas que aproveito a zona de comentários para fazer. Manuela, queres intervir, não é? Nesta conversa? Só muito rapidamente, eu sei que já estamos quase sem tempo, mas é assim, eu vou abster-me de dizer qualquer coisa ao Daniel, que já foi meu aluno, já basta ter-me ouvido, mas eu acho que de facto o trabalho que vocês fizeram é um trabalho fantástico para a teoria de cineastas, é justamente trazer um novo conceito, não é, como alternativa, como possibilidade para mise-en-scène, que é algo que
que nós, portanto, já utilizamos. Mas, Rui, só uma questão que me surgiu, porque de repente, quando começaste a falar nestes critérios, eu lembrei-me de uma altura de um cineasta, o Sergei Dvortsevoi, um russo. Ele disse que cortava o plano quando já sentia que não havia energia no plano. E depois há a regra, digamos assim, mais geral de esta da nova-iorquina, é começar o mais tarde possível e acabar o mais cedo possível, portanto, em termos de corte de plano, né? Começar o mais tarde possível, portanto, há aqui informação que posso tirar, esta não posso, então deixo ficar. Mas no meio disto tudo, o primeiro critério ser emoção, eu fiquei na dúvida do seguinte: todo o cinema clássico e todo o cinema, digamos, mais mainstream que tu possas imaginar, quer exatamente isto, provocar emoção. A questão está que tipo de emoções é que querem provocar, ok? Não é? Portanto, ou seja, este corte aqui, se calhar, será interessante este critério, mas ver efetivamente, portanto, a possibilidade de corte e que emoção é que provoca, porque podes provocar a mesma emoção que a telenovela, ou se deixas mais tempo, ou se pões mais tempo ou menos tempo, então provocar uma outra emoção completamente distinta com o corte. Portanto, eu acho que é assim fantástico, mas não sei se, eu não li o livro, eu depois já tenho aqui anotado, mas de facto esta questão da emoção interessava mais se ele de facto ele discute mais isto, não é? Porque eu acho que é mais complexo, não é? Sim. Lá está, ele tem um livro sobre isso. Pois, não, okay. É só dizer que ele se insere justamente na tradição do cinema clássico e na tradição do cinema comercial de Hollywood, e é esse os filmes que ele faz, e portanto até nisso a linhagem e a tradição em que ele se insere é coerente com o que estás a dizer. No fundo foi sempre isso que o cinema clássico de Hollywood procurou. O importante é ele desmistificar certas coisas que até se ensina na escola de cinema, como questões como o ritmo e a progressão narrativa serem critérios que passam por cima do diálogo e da negociação que o filme está sempre a fazer com o espectador. E o que ele diz é não, o critério principal é aquilo que o espectador em cada momento sente através dos materiais que nós lhe oferecemos, com os timings e os procedimentos com que nós trabalhamos. Porque se formos ver a questão do plot, da intriga, da narrativa, do ritmo, até da continuidade espacial, é muito menos relevante, na opinião dele e na justificação dele, do que a questão, o que é que o espectador sente naquele momento e como é que ele se está a relacionar com o filme. Mais alguém quer perguntar ou acrescentar alguma coisa? O André? Sim, é muito rapidamente, também não querendo monopolizar, mas há aqui sim um aspecto que eu acho que é interessante e lançar, acho que é o fórum correto, que é a questão da teoria dos cineastas, que é o seguinte. O Murch trabalhou com dois cineastas, portanto, ou pelo menos trabalhou com mais, mas falou-se bastante aqui sobre o Anthony Minghella e sobre o Francis Ford Coppola, que, muito embora sendo cineastas e realizadores que produziram filmes muito aclamados e que tiveram bastante sucesso comercial e difusão, são estes filmes de culto, são dois realizadores que tiveram, para começar, foram duas figuras sempre que operaram de duas maneiras, e há mais cineastas assim, e que eu acho que são dois caminhos que são muito pouco explorados ao nível dos estudos de cinema e que deviam ser mais. O primeiro é compreender a carreira mais abrangente de um realizador ou de um cineasta, para além da sua obra propriamente dita. Porque, por exemplo, Anthony Minghella, durante muitos anos, foi diretor do British Film Institute e também aí desenvolveu e teve um papel muito importante na produção cinematográfica britânica e em toda a entourage dessa mesma produção cinematográfica. E por outro lado, Francis Ford Coppola, depois dos primeiros anos e enfim, até de meados da década de 90 até hoje, tornou-se ou voltou a ser um cineasta altamente experimental. E, portanto, eu acho que é muito importante nós também vermos este tipo de influência destes cineastas
no seu próprio meio, não só por virtude dos seus filmes e daquilo que fazem, mas também fazem cinematograficamente, mas também do que fazem extra-cinematograficamente. Posso também só meter aqui uma deixa e fazer uma pergunta breve, que também achei interessantíssimo e concordo plenamente que esta comunicação do Rui faz sentido aqui na teoria dos cineastas, porque chamou muita atenção a maneira muito tipo organismo vivo como o Murch encara o próprio ato de fazer cinema e o próprio cinema, quer dizer, o conceito do workflow, a maneira como, aquela ideia do rio que corre, não é? A sua posição pessoal enquanto trabalha, tudo aquilo aponta para uma quase contaminação total entre o dinamismo estrutural da pessoa, ou melhor, da vida da pessoa, portanto, nós enquanto seres vivos nesta condição que é o tempo, e como isso se reflete no próprio filme, na maneira de o fazer e no objeto que daí resulta. Portanto, esta fusão completa, não é, entre o dinamismo humano e o dinamismo da própria obra, que é o cinema, achei interessantíssimo, porque tem tudo a ver com esta coisa última do cinema, que é ser a arte que tem com o tempo a relação mais misteriosa de todos, não é? Portanto, achei isso muito interessante. Mas queria também só uma pergunta rápida aqui para o Eduardo, porque isto para dizer só muito, muito rapidamente em relação ao Alex, acho que a Manuela pôs ali o dedo mesmo no ponto que também me chamou a atenção e disse-o muito melhor do que eu saberia dizer, a questão de alargar a perspectiva e no caso do Daniel, eu já lhe fiz aqui uma sugestão de um livro que é o da Marie-José Mondzin, que fala do homo spectator, portanto esta ideia que talvez o homo sapiens se defina por aquele que vê, que sabe ver, não é? Portanto, aí podia interessar. Mas em relação ao Eduardo, fiquei só, mas provavelmente será uma etapa posterior do trabalho, Eduardo, não sei, vê lá, mas fiquei só a pensar esta dimensão do arquivo, não é? Que aparece tanto na obra do Moses, ela é transferida para a ficção, quer dizer, será que acaba por ser um traço estilístico dele, eventualmente documental ou de outra natureza, ou ainda é cedo para dizer, ou já podes dizer que sim ou que não sei, se o podes dizer assim em 2 minutinhos, 2 ou 3, para terminarmos, se faz favor. Obrigado, Maria. Eu creio que sim, que é um traço estilístico dos mais importantes, mas é exclusivo ou, deixa eu pensar aqui se não estou escapando, mas se não exclusivo, praticamente exclusivo dos documentários. Não é um trabalho que apareça diretamente na ficção. Ainda que a ficção também exista nos trabalhos do Moses uma questão de deslocamento com o passado, mas aí não é o arquivo, aí dentro da própria narrativa dos filmes. Mas nos documentários eu acho algumas coisas, eu acho até impressionante, assim, de 19 filmes, a predominância de material de arquivo em 13 filmes, e outra, abordar o cinema em 19 documentários, abordar o cinema em 9, me parece um caso único, pelo menos que eu conheça, é uma presença muito forte. Então, são traços estilísticos e também do interesse do que abordar no mundo, né? Que são muito, me parece que definidores do processo criativo do Moses, no caso dos documentários. É por aí que eu pretendo e gradativamente, avançar. como eu disse, lentamente, no ritmo que eu vou avançar. Não, lento e seguro, antes assim. Bom, eu penso que teremos mesmo que fechar, mas também sublinho o interessante que foi a qualidade das intervenções e, sobretudo, a forma como se interpenetram, como possibilitam aqui, ou pelo menos favorecem uma reflexão que ajuda a desenvolver este campo que nos interessa, não é? Da teoria dos cineastas, quer por estes dados agora que o Eduardo sublinhou melhor, quer em relação
a processos, não é, retóricos e outros, como pode ser a própria paródia, que estabelece esses paralelos entre os filmes e, portanto, traz ao de cima também as próprias concepções de cinema dos vários cineastas, quer em relação ao que o Daniel expôs, o peso do olhar, não é? Como ele de facto está presente e pode fecundar aquilo que o cinema é, e depois esta última ideia desta contribuição de todos esses elementos que não são propriamente realizadores, mas que são cineastas neste sentido que nós concebemos o que ser um cineasta, e que trazem uma contribuição absolutamente indispensável, quer dizer, mais profunda do que às vezes nós estamos dispostos a dar, não é? E portanto acho que sim, que foi mesmo muito rico. Agradeço a todos e a cada um, e também aos que estavam presentes e aos que intervieram, e vamos ter que fechar agora este painel, mas desejo uma ótima continuação de trabalhos ao longo destes dias. Obrigada, até breve. Obrigada, tchau. Obrigado.